Queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, nós vamos ler o versículo 5 e depois nós vamos ler o versículo 10 até o final do capítulo. Gênesis 28, versículo 5 diz o seguinte: Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó votou um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Fala com o Senhor. Peça a Deus para falar o seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque tu és um Deus que fala, um Deus presente, um Deus que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve, olhos e vê, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Contempla os nossos corações nesta noite. Entramos aqui para te louvar, para te adorar e para receber da parte do Senhor uma palavra para o nosso coração. Dá-me a graça que eu necessito, fala também comigo, Senhor, nos revela aquilo que o Senhor tem a revelar a nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aprendendo no deserto, é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sabemos que não há ser humano nessa terra, ou família alguma nessa terra, que não enfrente problemas. E o fato de eu ou você sermos cristãos, ou a nossa família ser uma família cristã, isso não nos isenta de que fatos negativos aconteçam, que circunstâncias difíceis, ocorram conosco. Havia um problema familiar muito grande no seio dessa família, da família de Esaú e Jacó, que eram irmãos gêmeos, filhos de Isaque e de Rebeca. Jacó, ele usurpou a bênção que foi destinada a Esaú, seu irmão, e teve que fugir por causa da ira de Esaú. Esaú intentava matá-lo. Rebeca, que era mãe, incentivou o filho a enganar, a trair o pai. E essa ideia de ter um filho querido nunca dá certo. Jacó, ele era o queridinho da Rebeca. Ele era aquele filho caseiro que ficava em casa, que gostava de estar junto com a mãe, que ajudava nos serviços da casa, por isso se tornou o preferido de Rebeca. Já Esaú era o preferido de Isaque, porque ele era um exímio caçador, destemido, ele era o orgulho do seu pai. E nós sabemos que Rebeca, com aquele ato de incentivar Jacó
a enganar o seu pai, ela semeou discórdia entre os irmãos. E com certeza ela deve ter se arrependido disso, porque a história nos diz que Esaú, após ser enganado, ter a sua primogenitura roubada, ele desejava no seu coração matar o seu irmão. Os nossos atos e as nossas palavras, coloca aí para mim, faz favor, eles repercutem na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, tudo que a gente fala, como a gente age, vai ter influência na vida das pessoas que estão conosco. E podem provocar na alma das pessoas dores e feridas profundas, que se não forem saradas, se não forem tratadas pelo Senhor, vão prejudicar a vida dessas pessoas por muito tempo. Então, Jacó teve que sair de sua casa, em Berseba, onde ele morava, e foi para a casa do seu tio, irmão de Rebeca, que se chamava Labão, em Harã, mais ou menos cerca de 700 quilômetros de distância, de 20 a 30 dias de jornada. Não era uma viagem fácil, era uma viagem longa. E depois dessa viagem, a história nos conta que Rebeca nunca mais ela voltou a ver o filho. Ela pagou um preço muito alto por isso. E no caminho, em determinado lugar do caminho, Jacó parou para descansar, para pernoitar. O sol, diz a Bíblia, né, no versículo aqui que a gente lê, que o sol já havia se posto. E muitas vezes nós deitamos, irmãos, como Jacó deitou naquela noite. O sol já havia se posto. E a gente deita e a gente tem a sensação de que a gente está indo dormir com muitos problemas, um cenário devastador ao nosso redor, e a gente realmente não sabe como vai ser no outro dia, como vai ser dali para frente. Mas o fato é que quando a gente diz o sol já se pôs, o sol já se põe, metaforicamente isso quer dizer, o meu passado está ficando para trás. As coisas velhas estão ficando, o sol está se pondo, não é? E agora, né, em algum lugar do horizonte, o sol vai nascer, o sol vai se pôr de novo, e isso vai trazer um novo começo, uma nova vida, um novo princípio. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Nós sabemos que Deus está nisso. Às vezes o sol na nossa vida tem que se pôr mesmo, para que no outro dia nasça num novo horizonte e a gente veja as coisas de outro lado, de outro prisma. Então, a partir dessa história, nós vamos meditar em alguns ensinamentos que nós podemos extrair para a nossa vida. E o primeiro deles é que pedras no caminho, elas nos oferecem oportunidade de amadurecimento. Quando encontramos com pedras no caminho, nós temos oportunidade de amadurecimento, e essas pedras podem marcar o início de uma nova história na nossa vida. Nem sempre Deus retira as pedras do nosso caminho. Estava cantando a música aqui, né, se bem que em outro contexto, remove as minhas pedras. Nem sempre Deus remove as pedras. Às vezes Deus permite que as pedras fiquem ali. E Deus mantém as pedras ali para que a nossa percepção em relação às circunstâncias da nossa vida, às coisas que nos estão acontecendo, seja modificada. Há um poemazinho de Antônio Pereira, coloca aí, nós vamos ler, que fala o seguinte: a pedra é o título. O distraído nela tropeçou. O bruto a usou como projétil. O empreendedor, usando-a, construiu. O campônio, cansado da lida, dela fez assento. Para meninos, foi brinquedo. Drummond a poetizou. Davi matou Golias. Por fim, o artista concebeu a mais bela escultura. E em todos os casos, a diferença não era a pedra, mas o homem. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para o seu próprio crescimento. E eu ainda pediria licença ao autor e colocaria ali, não é? Drummond a poetizou, Davi matou Golias, o artista concebeu a mais bela escultura. Jacó fez dela um travesseiro.
Jacó fez da pedra um travesseiro. Então, pedras, elas vão aparecer no nosso caminho. E, de um modo geral, quando a gente fala em pedras, a gente pensa em obstáculos, em barreiras, em dificuldades a serem vencidas, empecilhos que estão no meio do caminho, aquilo que dificulta o nosso movimento. E a história nos diz que Jacó para ali para descansar naquele deserto, e quando ele viu uma pedra, ele tomou a pedra por seu travesseiro. A pedra lhe serviu de travesseiro. Ele escorou nela, ele se apoiou na pedra e dormiu. Diz a história que ele dormiu, ele descansou. Como você tem interpretado as pedras que têm surgido ao longo da sua caminhada nessa terra? Como você tem visto essas pedras? Como montanhas que são intransponíveis, como obstáculos que são impossíveis de serem vencidos? Ou você tem visto as pedras como uma oportunidade de se exercitar, uma oportunidade de aprender e descansar? Então, cuidado com o seu olhar, porque o seu olhar determina como nós interpretamos as circunstâncias da nossa vida. Então, Deus permite certos acontecimentos para que a gente possa alcançar experiências conosco. Deus permite as pedras, e elas nem sempre elas são para nos parar. Às vezes, as pedras são para nos estimular a sair da rotina, sair daquela mesmice, para mudar a nossa percepção em relação às coisas. E Jacó viu naquela pedra um lugar de descanso. Paulo, ele ora 3 vezes pedindo a Deus para tirar um espinho que estava na sua carne. E o Senhor fala com ele, olha, não ore mais, né? Eu não vou retirar esse espinho, não vou remover essa pedra, esse obstáculo que está na sua vida, né? Porque foi eu mesmo quem o deixou ali, é para que você se torne dependente de mim, para que você não se exalte, né? Portanto, descansa, aprenda a descansar, apesar das pedras da vida. Aprenda a descansar. Você é a sua visão. Muitas das nossas dificuldades da nossa vida, elas são decorrentes da nossa própria visão acerca da vida. Nossa visão de nós mesmos e do nosso Deus, elas determinam aquilo que somos e aquilo que nós fazemos. Então, faça das pedras o seu travesseiro. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Faça das pedras seu travesseiro. Isso sugere o quê, irmãos? Descansar em Deus, deixar Deus agir. Faça das pedras o seu travesseiro. Outro ensinamento que aprendemos aqui é que Deus revelou-se a Jacó a despeito de quem ele era e da crise que ele enfrentava. Deus se revela a ele. Então, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos amou, não por causa daquilo que nós somos, ou devido às nossas obras, às obras que fazemos, mas Deus nos chama para fazer boas obras, não porque éramos obedientes, Deus nos chama para sermos obedientes. Deus nos escolheu, e escolheu a Jacó mesmo quando éramos pecadores. Ele já nos amava. Então, Jacó, ele recebeu um nome ao nascer que refletia muito bem a sua personalidade. O nome dele significava enganador, aquele que engana, não é? E nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. Ele aproveitou o momento de fraqueza do irmão para roubar a primogenitura. Ele aproveitou a velhice do pai, a cegueira do pai, para poder roubar do seu irmão a primogenitura. E a despeito de quem ele era e do que ele fazia, Deus não desistiu dele. Deus o amou apesar de, e Deus nos ama apesar de nós sermos quem somos. Deus olha para cada um de nós e Ele estende a nós o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. E a causa desse amor de Deus, por cada um de nós, por mim e por você, não está em nós mesmos, mas está nele mesmo. Porque Deus é amor. Né? Não está em nós, nos nossos méritos e nos nossos merecimentos, né? Naquilo que nós fazemos, mas está no próprio Deus. Então, a vida de Jacó, ela vem ilustrar essa verdade.
de que Jacó estava vivendo um momento de crise, passando por dificuldade. Ele tinha tomado o destino da vida dele nas suas próprias mãos. Ele tinha feito escolhas, e as escolhas dele gerou consequência. E a essa altura, creio eu, que depois de já ter andado cerca de 100 quilômetros, de ter feito essa jornada toda, ele já devia estar sentindo solidão, saudade da sua casa, do aconchego do seu lar e do convívio com a sua família. Agora, Deus toma a iniciativa de revelar-se a Jacó. E Deus se revela a ele naquele lugar. Até então, Deus era o Deus de Abraão, seu avô, e o Deus de seu pai, Isaque. Deus ainda não era o Deus de Jacó. Jacó ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Mas apesar ainda de Jacó não conhecer Deus pessoalmente, Deus o visita, Deus faz promessas a Jacó. Mas isso não era o suficiente. Jacó precisava estabelecer o seu próprio relacionamento com Deus. Ele precisava conhecer a Deus. E essa experiência, ela precisa ser estendida a nós. Cada um de nós precisa ter o seu próprio relacionamento com Deus. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Deus tem filhos. Cada um de nós precisa ter uma experiência pessoal, estabelecer um relacionamento pessoal com o Senhor. Talvez você já tenha tido experiências com o poder de Deus, né? Experiências do poder de Deus. Talvez você venha aqui às quartas-feiras e você já tenha tido experiência de Deus responder a sua oração, de dar resposta às suas orações. Talvez você venha à igreja, conheça as promessas de Deus, conheça a Bíblia, ama estar com o povo de Deus, mas assim como Jacó, você ainda pode não ter tido uma experiência profunda e transformadora com Deus. Você já teve um encontro profundo com o Senhor? Você já convidou Deus para ser o Deus da sua vida? Não somente o Deus do seu pai, o Deus da sua família, o Deus dos seus amigos, mas ser o Deus que te abraça, que te acolhe, que te ajuda, que é o seu Senhor, o seu Salvador. E Jacó fez isso naquele dia. Ele reconheceu que Deus era o Senhor. E ele foi abençoado grandemente por Deus, com companhia, com proteção. Deus fez de Jacó um novo homem, deu para ele uma grande família. Deus cercou a vida de Jacó com bênçãos muito espirituais. E é isso que acontece quando nós buscamos ter esse encontro profundo e pessoal com o Senhor Jesus. Que se você que está aqui nessa noite, se ainda não fez isso, essa é uma oportunidade que Deus está te dando. De falar com Deus, Deus, eu tenho buscado o teu poder, eu tenho buscado respostas, mas muito mais do que respostas, do que experiências, eu quero conhecer a Deus profundamente. O texto ainda nos ensina que Deus age no sobrenatural. Então, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Deus usa o sofrimento para operar milagres. Deus usa as nossas dores, as nossas perdas. Deus usa as nossas dificuldades para trazer para nós experiências com o Senhor. Jacó estava num deserto, num lugar ermo, provavelmente sozinho, sem ninguém por perto, né? Não havia nada naquele lugar. E nós aprendemos aqui que mesmo nos lugares ermos, nós podemos ter experiências profundas com Deus, a ponto de Deus se revelar a nós, de nós termos sonhos, aprendermos a projetar, a aspirar, buscar realizações, porque os sonhos, eles nos mantêm vivos. E Jacó teve essa experiência sobrenatural com o Senhor naquela noite. Então, como é grande o cuidado e o amor de Deus, como foi grande o cuidado e o amor de Deus com a vida de Jacó. Deitado ali no deserto, com a cabeça recostada naquele travesseiro de pedra, ele dormiu. E Deus fala com ele através de um sonho. Quando nós realmente descansamos no Senhor, aprendemos a descansar em Deus, as pedras na nossa vida, elas se transformam em travesseiros. Quando nós sossegamos a nossa alma no Senhor, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E nós aprendemos a orar. Senhor, antes do meu filho ser meu, ele é teu filho. Por isso toma conta dele, eu vou deitar e vou descansar.
Senhor, antes da minha casa ser minha casa é tua. Por isso, toma a minha casa. Eu vou me deitar nesse travesseiro, nessa situação que está muitas vezes me trazendo obstáculos, transtornos, e eu vou aprender a descansar. E Jacó deita ali naquele travesseiro e ele sonha com uma escada que foi colocada da terra até o céu, que ia até o céu. Tocava nos céus, foi uma visão profética que ele teve naquela noite. O céu e a terra estão interligados. E isso já apontava, né, para o fato de que Cristo faria mediação entre Deus e o homem, que Jesus Cristo era o único caminho, era o acesso a Deus. Jesus Cristo é aquele que nos dá acesso à presença do Pai. Deus estava dizendo para Jacó, através daquele sonho: meu filho, nos seus desertos, em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, eu estou com você. Eu estarei com você em todo o tempo. O nosso Deus, Ele marcou para sempre a sua relação com o ser humano, com a vinda de Jesus Cristo, que veio dar a sua vida, morrer na cruz por nós, se entregar por nós. Agora Jesus habita em nós. E a morte de Jesus na cruz nos possibilitou a ter esse acesso com Deus. Jacó ainda viu anjos descendo e subindo por aquela escada. Céu e terra interligadas. O Senhor fala, o Senhor ordena e os anjos se movimentam. Os anjos agem. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livras. Então Deus está mostrando para Jacó, dentre tantas coisas, nessa visão, Deus destaca possibilidades celestiais. Há possibilidades celestiais. Se nós não conseguimos enxergar nada aqui nessa terra com esses olhos, mas com os olhos espirituais, nós temos certeza que os céus estão se movimentando. Deus está dando ordem e os céus estão se movimentando a nosso favor. E nós precisamos entender que Deus está constantemente trabalhando ao nosso favor. Deus está criando, Deus está construindo. Você crê nisso, irmãos? Deus está removendo, desfazendo obstáculos, desfazendo barreiras. Deus está fazendo as coisas acontecer. E sempre com o intuito de cuidar de nós da melhor forma possível. Porque assim é o nosso Deus. Então nós precisamos aprender a descansar. Porque as nossas lutas, muitas vezes elas nos deixam cansados. Às vezes nos deixam desanimados. E para a gente descansar em Deus, a gente precisa ter certeza de que Deus realmente tem colocado uma escada entre essa terra e o céu, e que os anjos do Senhor, eles têm acesso, e que Deus ordena palavras de vitória sobre a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, né? Então a palavra de Deus para o seu coração nesta noite é: Deus está presente. Deus está ouvindo as suas orações. Deus não está com os ouvidos fechados de maneira tal que não possa escutar a sua voz. Deus te contempla enquanto você busca Ele aqui, mas Deus te contempla quando você dobra os seus joelhos pelas madrugadas. Deus contempla as suas lágrimas, Deus contempla as suas necessidades. Deus vê você quando você acorda e quando você se levanta. No silêncio, Deus te vê. Quando você põe a sua cabeça no seu travesseiro, que creio eu deve ser um travesseiro de pena de ganso, bem gostoso, né? Deus está contemplando você. E Deus está cuidando de você durante a noite. Ele não se esqueceu. Ele não fechou os olhos, aleluias. E Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Para aqueles que creem no Senhor, como Senhor e Salvador, que reconhece que Jesus é Deus, que Ele é o Salvador, as portas do céu, elas estão constantemente abertas. E sempre há da parte de Deus possibilidades à nossa disposição, para que coisas novas aconteçam, para que as situações sejam transformadas. Ainda aprendemos que nós precisamos transformar as pedras em altares. A primeira reação de Jacó, quando ele identifica a presença de Deus, foi estabelecer com Deus uma aliança.
Ele fez uma aliança com Deus. E este deve ser o procedimento de todos aqueles que têm experiência com Deus. Uma aliança de entrega total da vida ao Senhor. Precisamos aprender a entregar todas as áreas da nossa vida nas mãos do Senhor. Jacó teve naquela noite um encontro muito marcante com Deus. E assumiu a partir daquele dia um compromisso de servir a Deus, de fidelidade. Ele fala, eu vou até dar o dízimo é compromisso de fidelidade. Ele assume esse compromisso com o Senhor. E Jacó, naquela noite, ele teve um verdadeiro encontro com Deus. E ouviu Deus falando com ele. E quando ele acorda, para que ele não se esquecesse disso, ele pegou aquela pedra, que tinha sido o travesseiro dele. Ele derramou azeite naquela pedra. E ele colocou aquela pedra como um marco, como um altar, como algo que lembraria a ele, todas as vezes que ele passasse por aquele lugar, que ali tinha sido um lugar de encontro com Deus, que ele tinha firmado um compromisso verdadeiro com Deus, que ele tinha assumido uma aliança com Deus. E no decorrer de toda a história de Israel, quando a gente vai lendo, nós notamos que colocar marcos para poder lembrar dos feitos, dos compromissos assumidos com o Senhor, tornou-se uma prática muito comum. E é uma coisa muito boa. Às vezes nós podemos estabelecer marcos com Deus. É um marca-página que a gente coloca, é um lembrete que a gente coloca, é um imã de geladeira que a gente coloca, é um lembrete que a gente coloca no espelho, é alguma coisa que a gente escreve nas folhas de trás da Bíblia. São marcos, são coisas que nos lembram que todas as vezes que nós olharmos para aquilo, que Deus está cuidando de nós, que Deus agiu, que Deus interferiu na nossa história, que a mão de Deus esteve presente ali. E no Salmo 139, o salmista diz assim, sonda-me, no versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E nessa noite eu quero convidar você a pedir ao Senhor para sondar o seu coração, para contemplar o seu coração, lá por dentro, as suas emoções, a sua mente, o seu jeito de pensar e de agir, e que Deus lhe dê força para você tomar decisões, para mudar aquilo que precisa ser mudado. Então é tempo de estabelecer uma aliança com Deus, de buscar a Deus, de transformar pedras em travesseiros, de transformar o deserto num lugar de descanso, de aprender a esperar, porque Deus, a seu tempo, Ele vai operar milagres na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, e em tudo que diz respeito à sua vida. Deus está olhando e está contemplando. E o profeta Samuel, lá no livro de 1 Samuel, ele tem um discernimento incrível a respeito, em seu ministério. Ele diz assim, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus contempla o coração. Quando Deus olhou para o coração de Jacó, quando ele se levanta dali, ele viu um homem que o desejava ardentemente. Jacó muda de postura, ele deita de um jeito e acorda de outro. O passado dele havia ficado para trás. O sol havia se posto. O sol nascia agora, trazendo novas expectativas, nova visão, nova vida. Ele que estava ali antes, deitado ao relento, agora ele reconhecia que ele pertencia a uma descendência, Abraão, Isaac, Jacó, de gente que amava a Deus, que teve encontro pessoal com Deus e tinha prazer em estar na presença de Deus. Então, o mais importante que Deus nos diz é o seguinte, olha, eu estou com você. Deus falou isso com ele. Eu vou cuidar de você, Jacó. Onde quer que você vá, e eu vou te trazer de volta. Deus fala com ele, eu vou te trazer de volta para essa terra. Eu não deixarei você, enquanto eu não fizer aquilo que eu lhe prometi. O nosso Deus é um Deus de promessas. Não importa as circunstâncias da vida, não importa aquilo que você está vivendo atualmente. A fidelidade de Deus irá acompanhar você por toda a sua vida. Enquanto você desenvolver um relacionamento pessoal e sincero com o Senhor, Deus estará presente na sua vida. E Jacó coloca o nome daquele lugar de Betel, quer dizer, casa de Deus, lugar de renovo.
E a minha oração é para que nesta noite o Senhor lhe ajude a suportar as adversidades dessa vida, os problemas, que você viva de forma confiante, que você ore a Deus para transformar os seus piores momentos. Eu creio que aquilo ali foi um dos piores momentos que Jacó viveu, momento de solidão, momento que ele se sentia abandonado, que ele se sentia totalmente só. Mas Deus transformou aquele momento em Betel. E chegar a Betel é chegar ao lugar de mudança, é ter a sua visão transformada, é ser um influenciado pelo sobrenatural de Deus. Então, meu irmão, descansa no Senhor, né? Faça aliança com Deus, dê a Ele a sua fidelidade, né? O deserto é apenas parte do caminho, amém, irmãos? O deserto é parte do caminho, a nossa terra é Canaã, né? Nós vamos chegar na Canaã celestial, amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Quero convidar você a orar nesse momento. Se você ainda, como Jacó, não teve uma experiência profunda, marcante, individual, sua, não de seus pais, não da sua família, não dos outros, não apenas experiência de oração respondida, mas experiências do cuidado, da graça de Deus. E se você deseja nessa noite falar isso com o Senhor, Deus, eu quero ter essa experiência. Quero reconhecer que o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor e o Salvador. Que o Senhor é aquele que cuida da minha vida. Eu convido você a colocar a sua mão no seu coração agora e fazer essa oração. E se você, em nome de Jesus, tem visto pedras no seu caminho, veja isso como oportunidade de amadurecimento, de marcar um novo início na sua história. Faça das suas pedras o seu travesseiro, o seu lugar de descanso. Aprenda a descansar em meio às pedras. Entenda que você precisa aprender a descansar, você precisa crer no sobrenatural de Deus. Que Deus ama você a despeito de quem você é. Que não é mérito seu, a despeito das crises e dos problemas que você enfrenta, Deus ama você. E que você precisa aprender a transformar pedras em altares, para que o nome de Deus seja glorificado. E que você possa olhar para essas circunstâncias. Eu não sei qual problema, qual dificuldade você tem passado e tem entregado ao Senhor. Mas eu quero te dizer pela fé, que Deus é Deus que responde orações. Eu creio nisso e eu sei que você crê também. Deus é Deus que cuida. Apresenta a sua vida ao Senhor e fala com Ele: Deus, nós amamos o Senhor. Nós reconhecemos o Teu amor, o Teu cuidado por nós. Nesta noite nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, nos ensinando, Deus, a reconhecer que muitas vezes as pedras que surgem no nosso caminho, Senhor, elas são para que nós possamos crescer, amadurecer, aprender a depender de Deus, aprender a honrar o nome do Senhor, apesar das adversidades e das dificuldades. Que nós precisamos aprender a romper em fé, transpor os obstáculos, aprender a nos exercitar através da oração, através da leitura da Tua palavra, da humildade, na presença na casa do Senhor. Nos dá cada dia mais experiências com o Senhor. Visita-nos, Deus, pelas madrugadas. Fala conosco, abre os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Deus, e nos conduz a cada dia pelo caminho que temos que seguir. Nos acompanha, como o Senhor foi com Jacó e voltou com ele. Guardou a entrada e a saída. Guarda a nossa entrada e a nossa saída em nome de Jesus. Nos sustenta com a Tua mão de poder. E nos ajuda, Senhor, a olhar para trás, somente para lembrar dos marcos que estabelecemos, dos milagres, dos feitos, dos sobrenaturais de Deus. Que o Deus que operou no passado, Ele é o mesmo que pode operar hoje. Que Deus responde orações e que Deus abre portas. E que o Senhor Jesus Cristo tem dado a palavra de ordem dos céus. Que Deus tem dado a palavra de ordem aos seus anjos para nos guardar e para trabalhar por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluias. Deus abençoe sua vida.